Dependendo de quem você é, os hotéis podem ser divertidos ou assustadores. Enquanto as crianças os amam, alguns empresários os toleram e outros, por trauma, odeiam. Às vezes os hotéis podem ter um significado mais profundo do que apenas um lugar para se passar curtos períodos de tempo. Existe algo nesses ambientes que fazem muitas pessoas terem arrepios na espinha. Talvez tenha a ver com a quantidade de pessoas que já passaram por eles ou as energias. Nesse vídeo, serão apresentados relatos de experiências assustadoras e estranhas que já ocorreram dentro de hotéis. Assista, mas esteja avisado desde o início de que você poderá não conseguir dormir sem peso na consciência dentro de um hotel depois dessas histórias. Eu estava em uma viagem de negócios e o voo acabou dando problema, então tivemos que pousar. Com um quarto de hotel pago pela companhia e o número de confirmação em mãos, cheguei com cerca de 5 horas de atraso para fazer o check-in. Eu queria meu quarto, mas ele tinha sido cedido a outra pessoa àquela altura, devido ao meu atraso. Então, fui educado, mas decididamente firme com os recepcionistas de que precisava de outro lugar urgentemente. Depois de muita conversa, os funcionários me perguntaram se eu aceitaria um quarto que estava ainda em construção, visto que o outro já tinha sido ocupado. Acabei aceitando, depois de me afirmarem que os lençóis estariam limpos e que eu não precisava me importar com possíveis incômodos. Foi um erro aceitar aquele quarto. Ele estava sendo reformado porque era literalmente uma cena de crime. O caso estava encerrado, mas não alterava o fato de que alguém tinha sido morto naquele lugar. Descobri isso porque era possível ver buracos de bala de arma de fogo nas paredes. Mesmo que a reforma tivesse a intenção de cobrir as marcas, parecia que não era o suficiente. Também tinham manchas de sangue nas paredes e no teto, mesmo um pouco apagadas. Era assustador como, em pensamento, ainda era possível reconstruir a cena aterrorizante do crime, com base nas marcações de onde a pessoa tinha sido atingida, e imaginar onde ela provavelmente caiu sem vida. Uma vez fiquei em um hotel que tinha um banheiro compartilhado. Na primeira noite hospedado lá, saí tarde da casa dos meus amigos, provavelmente às 2 da manhã, e cheguei apertado para fazer xixi no hotel. Pensando que não daria tempo de chegar até meu quarto, decidi ir no banheiro compartilhado que ficava no corredor. Cheguei e abri a porta, dando de cara com um homem parado no lavatório, vestido da cabeça aos pés com uma fantasia de mímico, rosto pintado e tudo mais. Ele estava agachado no chão, com suas calças levantadas. Olhei para o homem por um segundo. Ele virou a cabeça em minha direção, dando um aceno com um sorriso no rosto e começando a se balançar para frente e para trás, ainda em silêncio. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e acabei fazendo xixi nas calças. Até hoje me questiono se aquilo foi uma alucinação ou real. Fiquei em um hotel que parecia ser um lugar confortável. Eles tinham uma parede de bonecas antigas na recepção, mas fora isso nenhum outro sinal estranho. Isso até eu me acomodar no quarto que tinha reservado. Notei alguns arranhões no chão, perto de uma estante, e depois de analisar melhor, percebi que a parede na frente da estante era uma porta secreta. Quando perguntei ao dono se aquela coisa funcionava, ele disse que sim, e me mostrou que a passagem dava para um escritório deles. Assustado com a situação, vi que tinha uma fechadura do lado do escritório, e quando perguntei se havia uma do lado do meu quarto, ele sorriu e disse que não. Assim que confirmei a estadia em um hotel,
Entrei em um de seus elevadores com destino ao último andar. Entretanto, o elevador parou no quarto andar. A porta se abriu. Vi pessoas do lado de fora que continuaram paradas, apenas olhando para dentro, sem que nenhuma entrasse, apesar de eu estar sozinho e haver espaço para elas. A porta automática se fechou, e antes que estivesse completamente fechada, ouvi alguém do lado de fora dizer: "É a primeira vez que vejo o elevador tão cheio assim." Eu costumava trabalhar no hotel dos meus tios há 12 anos atrás. Me lembro que a coisa mais bizarra que aconteceu por lá foi em uma noite, quando eu estava dormindo no quarto dos funcionários e ouvi um barulho no corredor. Isso foi por volta das 3 da manhã, depois que a maioria dos funcionários já tinham ido dormir. Me levantei para dizer a quem estava chegando tarde para fazer silêncio, porque não só eu, como outras pessoas também precisavam dormir. Mas o corredor estava vazio, iluminado, porém completamente vazio. Desci para ver se a pessoa tinha na verdade descido os degraus fazendo barulho ou algo assim. Olhei para baixo e vi uma figura subindo as escadas. A única maneira que consigo descrever aquilo é como se fosse uma sombra de uma pessoa que tivesse criado vida própria. Não havia feições no rosto ou roupas em seu corpo. Imagine alguém literalmente todo preto da cabeça aos pés, andando sem rumo por sua casa e conseguindo atravessar qualquer móvel que estivesse em sua frente. Corri de volta para o meu quarto e fechei a porta. Ainda consegui ouvir o barulho daquela coisa subindo e descendo as escadas por algum tempo. O que não consegui foi dormir o restante da noite, mas não saí do meu quarto até que o sol tivesse nascido. No outro dia, perguntei para os outros funcionários para confirmar, porém, ninguém mais ouviu nada além de mim. Meu trabalho exige que eu viaje muito. A experiência mais inexplicável que ocorreu comigo aconteceu durante minha estadia em um hotel que eu tinha o costume de frequentar. Depois de um longo dia de trabalho, tentei dormir um pouco, pois tinha que acordar cedo na manhã seguinte. Mas fui interrompido ao ouvir um barulho estranho do quarto de baixo do meu. Parecia alguém arrastando uma mesa ou cadeira, como se estivesse reorganizando o quarto. O barulho continuou por cerca de 1 hora, e enfim chegou um momento em que finalmente cansei de ter paciência e liguei para a recepção, reclamando da perturbação. Eles enviaram um segurança para verificar o quarto, depois de não atenderem os telefonemas. Mas não encontraram ninguém lá. Apenas uma coisa que apavorou todos do hotel. Haviam pegadas de alguém descalço no teto do quarto, o que não fazia sentido algum, visto que as paredes tinham pelo menos 3 metros de altura. Por um tempo, trabalhei em um hotel renomado no centro da minha cidade natal. Lá, o gerente era daquele tipo que sempre tinha razão, e por esse motivo, tudo o que ele dizia tinha que ser seguido à risca. Numa noite em que o gerente estava saindo do hotel, ele avistou um morador de rua dormindo no gramado do estabelecimento. Então, ligou para a recepção, avisando para tirarem o intruso da propriedade, pois isso poderia afastar possíveis hóspedes. Na manhã seguinte, ao voltar para o hotel, o gerente viu que o mesmo morador de rua ainda estava dormindo no gramado. Então, se apressou para chamar a atenção dos funcionários que não fizeram o que ele havia pedido na noite anterior. Imediatamente, 2 seguranças foram convocados para retirar o desabrigado da frente do hotel. Porém, ao chegarem no local, acabaram descobrindo que não se tratava de um sem-teto dormindo no chão, mas sim um hóspede que usava um terno de grife e estava coberto por uma manta velha. Acontece que era um homem de negócios, rico, que havia pulado do 12º andar e estava morto. Até a próxima. Obrigado.